Então, nós vamos ler alguns versículos, e eu quero que os irmãos se atentem bastante. Josué capítulo 16, vamos ler do verso 7 ao 10. Verso 7 na parte B. Perdão, verso 8. Josué 16, no verso 8, a parte B. Começa com esta é a herança. Josué 16, verso 8, parte B do versículo diz assim: Esta é a herança da tribo dos filhos de Efraim, segundo as suas famílias. Mas as cidades que foram separadas para os filhos de Efraim, que estavam no meio da herança dos filhos de Manassés, todas aquelas cidades com as suas aldeias, não expulsaram os cananeus que viviam em Jessé. Assim eles moram no meio dos efraimitas até o dia de hoje, mas estão sujeitos a trabalhos forçados. Agora eu quero que os irmãos pulem no capítulo 17, no verso 4, começando com a frase, com a fala do Senhor para o pedido que é feito. Diz assim: O Senhor ordenou a Moisés que nos fosse dada uma herança no meio de nossos parentes. Assim, segundo a ordem do Senhor, Josué lhes deu herança no meio dos parentes de seu pai. Couberam a Manassés 10 partes, além da terra de Gileade e Bazã, que está do outro lado do Jordão. Porque tanto as filhas de Manassés como os filhos dele receberam herança. Os outros filhos de Manassés receberam a herança da terra de Gileade. Meus irmãos, se alguém puder buscar um copo de água, por favor, eu agradeço. Está bem quente hoje. Mas, seguindo, dando prosseguimento aqui, os irmãos reparam que nós estamos falando de duas tribos. Nós temos a tribo de Efraim e a tribo de Manassés. Essas duas tribos descendem de José. São as duas tribos de José. E Deus havia prometido parte da herança da terra para eles também. Então esses dois capítulos vão relatar como que foi feita essa divisão e alguns acontecimentos acerca dessa divisão. E ao longo disso eu quero destacar 3 pontos para os irmãos, para a gente tirar como lição. O primeiro é que Deus, as promessas do Senhor, elas são cumpridas para o seu povo como povo inteiro. Não é uma promessa feita para um gênero específico, não é para uma raça específica, é para o povo de Deus. A segunda é que nós podemos correr um sério risco de agir como Manassés e Efraim. Muito obrigado, minha irmã. De agir como Manassés e Efraim e cometer o mesmo pecado deles. O pecado de usar aquilo que Deus mandou jogar fora para si mesmo e benefício próprio. E o terceiro é que nós corremos o risco também de agir como eles e sermos orgulhosos e covardes ao mesmo tempo. Então, primeiro eu quero que os irmãos se atentem no capítulo 17, verso 3, sobre como Deus cumpre suas promessas para todo o povo. E no verso 3 diz assim: Porém, Zelofeade, filho de Efer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, não teve filhos, mas só filhas, que se chamava Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Aqui é muito interessante observarmos isso aqui, porque o autor está escrevendo dizendo, porém, ele está trazendo um problema para essa família aqui. E o problema dessa família é que eles não tinham filhos homens. Para a gente hoje em dia isso não parece algo muito ruim, não tem um problema. Mas para a cultura da época, isso é um sério problema. Era um problema para a cultura em geral como um todo, pensando em mundo antigo, e era um problema para Israel. Como que era esse problema? Primeiro, que no mundo antigo, o padrão seguido não é o padrão que nós entendemos em Gênesis. Função e substância sempre foi confundido. Então, a ideia de que a mulher valia muito menos do que o homem estava vigente no mundo antigo, de forma muito mais forte do que hoje em dia nós podemos ver várias situações de um machismo, mas no mundo antigo era algo muito pior.
Em muitas sociedades a mulher não era considerada nem como um ser humano. Era realmente um objeto. E se ela não provia um filho homem, era pior ainda. Então, um homem, chefe de sua casa, não ter filhos homens, era um motivo de vergonha, um motivo de desgraça para ele. Por isso, ele apresenta isso como sendo um problema. Olha, Zelofeade não tinha filhos homens, só filhas mulheres. Então isso era um problema para o seu sustento, era um problema para como as pessoas enxergavam aquilo, e era um problema na sociedade em comum. Mas para Israel também tinha um outro porém, um outro problema. O problema é que Israel, já nesse período, esperava a vinda do Messias. Embora não tivessem todo o entendimento claro de como seria isso, eles sabiam, como diz em Gênesis 3,15, que viria a semente, o fruto do ventre da mulher, e que faria essa religação com o Senhor. Então o fato de ter vindo só mulheres trazia uma decepção para os pais. Porque toda vez que uma mulher ficava grávida, a expectativa é que poderia vir ali o libertador, aquele que iria restabelecer o que foi quebrado no Jardim do Éden. Então isso está na mente dos judeus naquele período, está na mente do povo de Israel. Então para uma família, quando ela não tinha filhos, só filhas, isso ficava muito forte. Mas então o autor de Josué decide citar isso. E por que ele quer que Israel saiba disso? A gente vê qual que é a solução que é dada no verso 4. As 4 filhas, elas se aproximam do sacerdote Eleazar, e diante de Josué, filho de Num, e diante dos chefes, dizendo: o Senhor ordenou a Moisés que nos fosse dada uma herança no meio de nossos parentes. Aqui já tem um fato que é diferente de todas as outras culturas. Essas mulheres podiam se aproximar do sacerdote, podiam se aproximar do chefe do estado, que era Josué, e dos outros chefes, e fazer um pedido baseado em uma promessa que elas haviam recebido. Isso é algo que em muitas outras culturas não seria nem pensado. Isso não podia acontecer em outros lugares. Mas o autor registra isso não para promover, até porque isso é escrito há mais de 2000 anos, não é uma ideia feminista, não é uma ideia de pluralidade que a gente tem hoje, mas é uma ideia para falar, olha, elas também são povo de Deus. Elas também fazem parte do povo de Deus. Na família do Senhor, existem funções diferentes, mas não existe substância diferente. Não existe importância diferente. Elas eram tão filhas de Gileade quanto Zelofeade, quanto se ele tivesse tido outros filhos homens. Elas não deixariam de ser filhas por conta disso. Isso era importante naquele momento da história, estar mostrando isso, porque era uma divisão de terras. Quem tinha posse de propriedade ficava para o marido, ficava para o homem. Agora, na ausência de filhos, homens, a ideia é que ainda assim elas tinham que receber essa herança por direito. E assim é feito. Então o verso 4 registra isso. E por que eu quero destacar isso para os irmãos? Vamos pensar hoje no nosso contexto de igreja. Qual que é a nossa aplicação quando a gente pensa no dia de hoje? Afinal, a gente vive numa sociedade que, querendo ou não, é bem menos opressora em algum sentido com as mulheres do que era naquele período. Mas, não só com relação a gênero, mas com relação à doutrina, com relação à idade, nós temos uma tendência de criar um exclusivismo no reino de Deus. Nós temos a tendência de fazer classes de crentes. Algumas pessoas são mais crentes que outras. Algumas pessoas são mais especiais que outras. E nós começamos a agir como se eu fosse mais parte do povo de Deus do que outro irmão. E a gente não percebe, mas isso entra de forma muito sutil. Naquele período era muito comum acontecer isso, seja por conta do gênero, seja por conta de ser de uma tribo que tinha feito alguma coisa ruim no passado, ou que era uma tribo que não era muito expressiva. Nós vamos ver que Manassés se comporta dessa forma, porque era muito orgulhosa, mas tinha um costume de se identificar mais como mais especiais e mais abençoados por Deus do que das outras tribos. Muitas vezes nós agimos assim. Muitas vezes nós olhamos um irmão
com quem nós temos dificuldade, por exemplo, e não finja que você não tem irmãos que têm dificuldade de lidar, porque todos temos, isso é parte de ser igreja, e nós olhamos para ele como se nós fôssemos superiores. Nós tratamos esses irmãos como se eles não fossem tão parte do povo de Deus quanto nós somos. No fim das contas, nós queremos tornar a nossa identidade de filhos de Deus como algo exclusivo para nós. E nós precisamos tomar muito cuidado com isso, porque as promessas do Senhor e a promessa da nova aliança feita na cruz é para todo o seu povo. E todo o seu povo inclui criança, inclui pai, inclui idoso, inclui mulheres, inclui a todos aqueles que o receberem e aceitarem como único e suficiente Salvador e seguirem o seu caminho. Isso faz você ser filho de Deus. É assim que funciona a salvação. Agora, muitas vezes nós vemos um irmão com quem temos dificuldade, talvez ele está até errado mesmo, ele está pecando. Um irmão muito difícil de lidar, ele é muito fofoqueiro. E a gente corre o risco de tratar aquilo como se... Não estou falando para ignorar pecado, tá, meu irmão? Mas se a gente trata isso como se nós fôssemos superiores e melhores do que os nossos irmãos que estão nessa falha. E no fim das contas, isso é tratar como se nós fôssemos mais povo de Deus do que irmãos que estão em falhas. Fazemos isso com denominações. Igrejas que seguem uma doutrina um pouco diferente, mas que não são fundamentais, mas que por ser uma doutrina diferente, agimos como se aquela igreja fosse menos povo de Deus do que a nossa igreja. Meus irmãos, nós precisamos tomar muito cuidado com isso. O povo de Deus aqui na terra é aquele que é salvo por Jesus Cristo, sem mérito nenhum. Não é porque você não é fofoqueiro que você é melhor que seu irmão. Não é porque você não comete determinados pecados que você é mais filho de Deus do que o seu irmão. E na prática, isso se revela na nossa vida como igreja. Você, sendo parte do corpo de Cristo, e aqui está a ideia da ceia, de discernir o corpo de Cristo, é tanto discernir o sacrifício de Cristo, quanto você discernir a comunidade aqui, que faz parte do corpo de Cristo. Entendendo que aquele seu irmão que você tem dificuldade de lidar, que é uma pessoa difícil talvez, mas ele também faz parte desse corpo. E ele é tão povo quanto você. E você deve amá-lo. Você deve buscar honrá-lo, buscar ajudá-lo, fazer tudo o que está ao seu alcance, porque ele é parte da mesma graça que você faz parte. Você precisa refletir sobre isso. Então, embora no texto a gente não tenha nenhum relato de que Israel tenha feito isso nesse momento, a tribo tenha feito algo contra, mas nós vemos nos tempos de Juízes sobre como alguns relatos das mulheres sendo tratadas dessa forma. No final de Juízes tem um caso muito triste sobre um sacerdote e a sua serva, e como ele trata como uma concubina e oferece para ser abusada por outros homens para que ele não sofresse. No final das contas, o que está na mente daquele sacerdote? Que ele merece mais ser guardado do que ela. No final das contas, talvez ele se entendia mais como parte do povo de Deus do que ela. Mesmo que talvez ela já tivesse aderido à religião de Israel. Então nós precisamos refletir. Vocês têm discernido o corpo de Cristo? Você olha para o irmão que está do seu lado agora e entende que ele é salvo, regenerado por Cristo Jesus. A mesma graça que te alcançou. E baseado nisso, é que você age com ele com amor. Não porque ele merece. Como você tem lidado com isso? Um segundo destaque que eu quero trazer para os irmãos está no verso 10 do capítulo 16, que nós lemos, e se encaixa bem com a fala que nós ouvimos hoje em dia, a ideia de que o oprimido se torna o opressor. Muitos conversam sobre isso e a gente vê ao longo da história povos que foram oprimidos e depois passam a oprimir outros povos, e assim vai caminhando a história. No verso 10 diz assim: não expulsaram os cananeus, viviam em Gezer, assim eles que viviam em Gezer. Assim, eles moram no meio dos efraimitas até o dia de hoje, mas estão sujeitos a trabalhos forçados.
Dê mais um salto e no capítulo 17, verso 13, diz algo muito semelhante da tribo de Manassés. Quando os filhos de Israel se tornaram fortes, sujeitaram os cananeus a trabalhos forçados, porém não os expulsaram totalmente. Meus irmãos, tanto a tribo de Efraim quanto de Manassés não expulsaram os cananeus. Então o primeiro erro já está aí na desobediência. Deus ordenou que eles fossem expulsos. Eles não deveriam permanecer ali na terra. Não é à toa que isso gerou um sincretismo, uma mistura de religiões muito forte em Israel, que gerou até a divisão dos reinos. Uma mistura de cultura que foi desastrosa para Israel. Mas eu quero chamar a atenção aqui que Israel faz uma coisa que nós devemos tomar cuidado, uma coisa horrenda. A ideia de que Israel sofreu o que sofreu no Egito, sendo oprimido por um povo cruel, sendo tratados como escravos. E agora parece que na primeira oportunidade, Israel escolhe escravizar um povo. Escravizar um povo inimigo. Aquilo que eles tinham sofrido, eles decidem infligir sobre outros. E a escravidão, como os irmãos conhecem, é talvez uma das piores coisas que podem acontecer com alguém. Ainda não é a pior. A morte eterna é a pior coisa. Mas é uma das piores coisas que pode acontecer com alguém. E por mais que nesse período não fosse a mesma coisa do que nós lembramos do período colonial, sobre a escravatura dos negros, mas aqui também não é um caso de dívida, não é um caso de devedores, de vir cobrar serviços. É um povo, pensem na mente dos cananeus que estão lá. É um povo que chegou de fora, porque na cabeça deles a terra era deles. Chegou de fora, destruiu a cidade, e ao invés de expulsar eles e mandar eles para longe, eles decidiram fazer o quê? Escravizá-los. Eles decidiram humilhar aquele povo que estava lá. Assim como eles haviam sido humilhados no Egito. A terra não era o bastante para Israel. A salvação que o Senhor tinha dado no Egito, a libertação, a proteção no deserto e a posse da terra não era o bastante para essas tribos. Eles queriam fazer mais. Eles queriam infligir dor. Eles queriam causar dor no outro com o mesmo pecado que tinha sido causado neles. Eles tinham um pensamento de crescimento, de soberba tão grande que não perceberam que eles estavam fazendo exatamente aquilo que um povo perverso, enviado pelo próprio Deus, tinha feito com eles. E muitas vezes a gente pode cometer esse erro. Nosso ego pode se inflar a tal nível de não percebermos que estamos cometendo o mesmo pecado contra os outros que eles fizeram conosco. Aquela boa e velha palavra hipocrisia, a ideia de que você faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Israel pegava o que Deus falava para fazer, entre o que Deus manda fazer e o que o mundo está fazendo, eu faço o que eu quero. Basicamente era assim. Israel pegava as bênçãos que ele podia. Deus estava abençoando eles, mesmo eles sendo pecadores, mesmo eles falhando constantemente em cumprir a sua aliança. Ainda assim Deus os abençoava. E como eles respondiam a isso? Com desobediência diante de Deus. Israel foi liberto do Egito e agora eles queriam escravizar outros povos. Era mais prazeroso para Israel escravizar alguém e ter mais poder bélico, na ideia de guerras mesmo, e poder para construir sua cidade, edificar, do que desfrutar das bênçãos que o Senhor já tinha depositado ali. Desfrutar da terra que o Senhor já tinha dado posse para eles. Era mais interessante, era mais agradável para eles. E quanto a nós, como que a gente age de acordo com isso? Já mencionei algumas vezes para os irmãos sobre como toda a história de conquista da terra lembra muito a ideia de salvação que nós temos no Novo Testamento. A ideia de que Israel foi liberta da escravidão no Egito, nós fomos libertos da escravidão do pecado, e eles são levados para uma terra prometida, onde eles terão paz e prosperidade. Nós seremos levados para a nossa terra prometida na eternidade com o Senhor. Então essa figura é muito forte. E é por isso que no Novo Testamento vai dizer que Cristo nos libertou do império das trevas.
Agora, que terrível é eu, os irmãos, como libertos do império das trevas, infligir danos que o império das trevas infligiu em nós, em outras pessoas. Eu que fui liberto da mentira, usar da mentira para ferir um irmão. Eu que fui liberto da maledicência, da fofoca, usar da fofoca e da maledicência para ferir um irmão. Talvez você foi liberto da pornografia e você usa agora a pornografia para infligir danos no seu casamento. Você pode ter sido liberto de uma série de pecados que você cometia antes de vir para cá, antes de conhecer a Cristo. E agora, de repente, quando se vê, está infligindo o mesmo dano desse pecado a outras pessoas. Como nós temos agido? Será que você age como tendo sido liberto mesmo? Será que você não tem desejo de agir como se o seu pecado fosse mais prazeroso do que a graça da salvação que Deus te deu? A salvação muitas vezes parece que ela não é mais suficiente para nós. Só a salvação é algo muito espiritual, não consigo tocar. Agora, o benefício que eu tenho por fazer um bom negócio enganando alguém, eu tenho ali imediato, é na hora. É tão mais rápido, tão melhor, tão palpável. Manassés e Efraim viam esse pecado, porque era um pecado, eles estavam em desobediência ao Senhor, como uma forma de se manterem mais seguros. Deus deu uma instrução para eles: expulsem esses povos. Em outras ocasiões, matem esses povos. Mas Manassés e Efraim olharam assim e pensaram: eu acho que vai ser mais proveitoso para nós a gente escravizar. E talvez até na cabeça deles fazia sentido: a gente vai expulsar, eles vão voltar com mais gente, depois vai dar mais problema. Se a gente matar, outras pessoas vão tentar vingar. Vamos escravizar. Vamos deixar eles aqui nos servindo. E muitas vezes a gente se agarra a isso. Eu lembro de um período que eu trabalhei numa empresa, ajudando no escritório de contabilidade. E eu fui dar baixa numa nota, uma nota fiscal, para quem mexe com isso, acho que o Bruno que trabalha com isso, e o pastor Sidney também. E aí, quando eu fui ver, a entrada tinha sido de um valor, e o valor na nota era outro. O valor da nota era um valor abaixo, a entrada tinha sido bem maior. Aí eu fui conversar com o dono da empresa que eu conhecia, e falei: olha, acho que deu algum problema aqui, tem algo errado. Aí ele ficou bem nervoso na hora que eu falei. Aí ele falou: olha, se eu vender as coisas desse preço aí, eu vou falir. Porque olha a taxa do imposto, eu não vou conseguir pagar nada. Começou a falar, dar uma série de razões do porquê que ele estava sonegando imposto, basicamente. Para ele, era justificável fazer aquilo. Aquele pecado era justificado, e aquele pecado dava segurança para ele, de que a empresa dele não ia falir. Porque ele acreditava firmemente que se ele seguisse o que a lei está dizendo para seguir, ele ia falir. E ele não ia conseguir pagar suas contas, não ia conseguir pagar seus funcionários. Mas o que a Bíblia fala sobre isso? Ela fala sobre obedecermos às autoridades, ela fala contra a mentira, contra a falsificação. Então, para esse irmão, que era crente, ele acreditava firmemente que o pecado dele estava o mantendo seguro. Será que a gente não está agindo assim? Não tem um pecado que você considera que te mantém seguro? Talvez uma mentira que você nunca contou até hoje para as pessoas que foram lesadas, e você pensar: se eu contar essa mentira, vai ser muito pior. Se eu confessar isso aqui, o caos que vai ser, vai gerar muito mais mal do que bem, então é melhor não contar. Meus irmãos, não vamos nos enganar. Pecado é pecado. Precisa ser confessado. Ele precisa ser abandonado. Não podemos fazer assim como essas duas tribos, que ao invés de expulsar, e aí vamos pensar como se fosse expulsar o pecado do meio deles, o escravizaram e usaram para proveito próprio. Muitas vezes na vida cristã, ao invés de a gente desfazer do pecado que está na nossa vida, a gente traz ele e tenta ressignificar e trazer algo para uma utilidade para nós. A gente tenta dar uma desperta. A gente quer que aquilo funcione de forma proveitosa na nossa vida. Onde é que está a sua segurança? Está na salvação? Está na terra que Deus te prometeu?
Ou será que está no seu pecado, que te ilude dizendo que você está mais seguro com ele do que sem ele? Guardando esse pecado. Quero destacar ainda mais uma questão com os irmãos. Nossa terceira questão é que nós devemos tomar cuidado para não ser orgulhosos, como Manassés, e covardes também. Então eu quero que os irmãos prestem atenção no verso 13 do capítulo 17 até o 18, que diz assim: Quando os filhos de Israel se tornaram fortes, sujeitaram os cananeus a trabalhos forçados, porém não os expulsaram totalmente. Então o povo dos filhos de José disse a Josué: Por que vocês nos deu por herança apenas uma sorte e uma porção, sendo nós um povo numeroso, visto que o Senhor até aqui nos tem abençoado? Josué respondeu: Se vocês são um povo numeroso, subam à floresta e abram ali uma clareira, na terra dos ferezeus e dos refaíns, visto que a região montanhosa de Efraim é estreita demais para vocês. Então os filhos de José disseram: A região montanhosa não basta, e todos os cananeus que vivem na planície têm carros de ferro, tanto os que estão em Bet-Sean e nas suas vilas, como os que estão no vale de Jezreel. Então Josué disse à casa de José e Efraim e a Manassés: Vocês são um povo numeroso e forte. Vocês não terão só uma parte, mas a região montanhosa será de vocês. Ainda que seja uma floresta, vocês poderão cortá-la, e até as suas extremidades será toda de vocês, porque vocês expulsarão os cananeus, embora eles tenham carros de ferro e sejam fortes. A tribo de Manassés se tornou poderosa. Ela cresceu. Ela tinha homens de guerra. Ela era influente. Mas ainda assim, apesar de todo o orgulho que ela demonstrava ter, o orgulho por terem escravizado seus inimigos, e chegarem para Josué dizendo: Olha, a gente é uma tribo tão grande, tão numerosa, tão próspera, a gente precisa de mais pedaços de terra aqui. Essa própria fala deles revela uma covardia. Revela o quão covarde eles estavam diante daquele povo. Manassés era mais numeroso, já tinham vencido mais guerras, e ainda assim eles estavam com medo. A própria confiança neles, a confiança em suas atitudes não era o suficiente. E reparem a fala deles, meus irmãos. Eles falam: Por que você nos deu por herança apenas uma sorte e uma porção? Não foi isso que foi dado para todas as outras tribos? Não tinha sorteado e aí dado a porção da terra? Olha como o coração de Manassés está ingrato. Como eles se achavam superiores às outras tribos. Que eles precisavam de mais. Eles deveriam receber mais. Uma outra tribo que talvez poderia tentar se posicionar assim seria Judá, afinal, é dito que o cetro não se apartaria da casa de Judá, lá a promessa feita lá antes para Jacó. Mas ainda assim, a tribo que se levanta é Manassés. Por conta de seu número, ela considera que ela merece mais. A terra prometida do Senhor não é suficiente para Manassés. Meu irmão, a sua salvação é suficiente para você? Você entende que a sua salvação é suficiente? Ou você quer mais? Você acha que você precisa de mais? Será que não estamos agindo como Manassés e querendo outros detalhes a mais, outras bênçãos, como se a salvação fosse só um caminho para alcançar isso? Me lembro de uma vez eu conversando com uma amiga minha de colégio, bem adolescente ainda, e eu conversando, tentando evangelismo, comentei sobre algumas dificuldades que tinha no ser crente, coisas que a gente passava mesmo. E aí ela disse: mas então para que eu vou seguir a Jesus se minha vida vai piorar? Se as coisas vão ficar piores? E essa fala é muito clara para quem está de dentro, aqui na igreja. Não, tudo bem, eu sei que eu vou passar aflições do mundo. Mas você vive sabendo isso? Você vive se contentando com a sua salvação diariamente? Lembrando que a sua alegria... Ontem a gente teve uma peça sobre o ladrão da alegria. E muitos de nós precisamos prestar atenção naquela peça. A sua alegria está na sua salvação?
Ou será que está em bens materiais? Está no carro novo, na casa nova? Ou talvez sua alegria esteja em você trabalhar no ministério na igreja. Talvez a alegria pode estar em você poder falar para muitas pessoas. Meus irmãos, até mesmo a alegria de pregar o evangelho não é a alegria máxima da sua vida. A nossa alegria é a salvação em Cristo Jesus. Essa é a nossa alegria. Manassés não via a terra como sendo suficiente para eles. E nós podemos correr o mesmo risco. Manassés também era covarde. E mesmo sabendo de tudo isso, sabendo que eles tinham sido libertos de forma sobrenatural, eles tinham medo de guerrear com aquele povo. Veja como Josué é irônico, e ele fala que eles podem subir e desmatar a terra, porque eles realmente tinham número para poder fazer aquilo. Derrubar todas as árvores. E Josué é irônico, porque ele fala de novo que eles têm que ir para lá, e eles vão ter essa parte, porque eles conseguem. Afinal, eles são um povo tão forte. Josué está reconhecendo isso, ele está falando, vocês são um povo tão forte, vocês podem fazer isso. Vocês conseguem fazer isso. E no final, ele ainda promete que o Senhor irá ajudá-los. E que eles exterminarão todos esses povos e expulsarão no meio deles. E deixa o mesmo aviso que ele recebeu no início de seu ministério. Ele diz, sejam fortes, no final. Manassés era forte, belicamente. Eles tinham um exército forte. Mas, por conta de seu orgulho e por conta da sua arrogância, eles eram fracos diante de Deus. Eles não conseguiam entender que aquele povo não seria expulso pelas próprias forças. Afinal, eles não conseguiram entender nem que a terra deles não era deles porque eles mereciam. Eles achavam que eles deveriam, por serem mais pessoas, merecer mais pedaços de terra. Quantas vezes não caímos nesse erro, meu irmão? Quantas vezes nós não agimos como Manassés, que passou por tudo o que passou, enfrentou todas as batalhas, viu Deus fazendo milagres inacreditáveis, vencendo outros povos. E de repente chega um outro povo que provavelmente era, nessa região não era tão forte, tinha os carros de ferro, mas Israel já tinha enfrentado batalhas assim. Eles já sabiam o que fazer. Deus já havia dado vitória sobre essas batalhas, mas ainda assim eles não tinham coragem. E de repente, eu e você, que fomos libertos do império das trevas, fomos libertos do pecado, olhamos para um pecado específico e agimos como, eu não vou conseguir vencer isso. Eu não vou conseguir resistir. E a gente aceita o pecado na nossa vida. Porque a gente age como, não, isso aqui eu nunca consegui me livrar, eu não vou me livrar mesmo. Então, começamos a viver uma vida diante de Deus, uma vida medíocre. Uma vida de santidade medíocre, porque no final das contas nós agimos como se ainda estivéssemos presos ao pecado. Como se nós fôssemos escravos do pecado. Meu irmão, se somos salvos, se somos regenerados, se Cristo morreu por nós na cruz, esse pecado não tem poder sobre nós. E em Cristo nós podemos vencer o pecado. Em Cristo nós podemos passar por isso. Não sejamos covardes diante do pecado. Vamos lembrar quem nos libertou. Lembre quem te libertou. Ele é forte para vencer isso. Ele já venceu. Amém? Meus irmãos, eu quero só recapitular com os irmãos 3 aplicações para que possamos aplicar em nossa semana. E a primeira é que não faça acepção de pessoas. O reino de Deus é para o povo de Deus. O reino de Deus não é só para os líderes. O reino de Deus não é só para as boas mães. Não é só para os bons pais. Nós fazemos isso porque somos parte do reino de Deus. E não para entrar no reino de Deus. Você deve ser um bom marido porque você faz parte do reino de Deus. E não para você entrar no reino de Deus. Se você conhece o seu irmão que tem dificuldade, que realmente é pecador, assim como você, lembre-se, ele é parte do corpo de Cristo. Você deve amá-lo, você deve honrá-lo, você deve estender a mão para ajudar ele. Não é agir como se ele fosse menos povo. Não é como se ele fosse menos filho que você.
Todos nós somos tão pecadores um quanto o outro. Precisamos lembrar disso. Em segundo lugar, não confie em seu pecado para te dar segurança. Manassés e Efraim confiaram que, escravizando aquele povo, eles seriam mais fortes. Eles achavam que escravizando o povo, eles iam mostrar como agora era eles que mandavam. Antes o Egito fazia isso, agora eles estão fazendo. Estavam por cima. Meu irmão, não se iluda, o seu pecado não te traz segurança. O seu pecado, ele não traz segurança para a sua família. Muitas vezes existem ilusões com relação ao casamento, na ideia de que se eu confessar esse pecado, eu não sei o que vai ser para os meus filhos. Talvez eles não vão aceitar, eles vão achar ruim, não sei como eles vão lidar. Não sei como minha esposa vai lidar com isso, como meu esposo vai lidar com isso. Meu irmão, pecado é pecado. Guardar o pecado não te traz segurança. Ele só te destrói. A única coisa que ele vai fazer é endurecer seu coração. E é melhor voltar os olhos para o Senhor, confessar esse pecado e lembrar de onde está a sua segurança. Onde está a sua alegria. Em último lugar, o orgulho e a covardia de Manassés precedeu o que se tornou mais para frente a ruína para todo Israel. Israel não obedeceu à ordem de Deus de expulsar os povos. Meus irmãos, não é à toa, Israel tem parte na culpa de toda a guerra que está tendo também, tanto quanto a Palestina, mas não é à toa que essa guerra acontece até hoje. A promessa está muito clara aqui, eles deveriam ter obedecido ao Senhor. Eles deveriam ter expulsado os povos. Não fizeram. E Deus prometeu que se eles não fizessem isso, Ele enviaria outros povos contra Israel. Isso continua acontecendo hoje. Nós caímos no erro muitas vezes de fazer o mesmo. Nós preferimos nos agarrar a um pecado específico e viver uma vida de santidade medíocre, aceitando o pecado do dia a dia como se fosse uma coisa boba. Nós caímos nesse orgulho de que eu já sou parte do povo de Deus, eu já sou salvo. E realmente, uma vez salvo, salvo para todo sempre. Mas nós podemos nos enganar e fazer como Manassés e Efraim, que estavam já na terra e já tinham a segurança, Deus já havia dado para eles. Mas ainda assim eles queriam mais uma segurança. Eles queriam algo a mais. A salvação é suficiente para você? Reflita sobre isso. A salvação tem sido suficiente ou você quer algo a mais? Eu quero encerrar com os irmãos lendo um texto do Salmo 51. Salmo 51, do verso 10 ao 12. O Davi vai dizer uma coisa muito importante sobre o nosso coração. Salmo 51, verso 10 a 12. Diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires do teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Que a alegria de nossa salvação nunca seja trocada por um pecado, meus irmãos. A alegria de um pecado jamais pagará, jamais será superior do que a alegria da salvação. Amém? Vamos orar? Pai maravilhoso, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Somos gratos porque o Senhor se revela a nós e podemos ler e aprender de ti hoje. Nós pedimos, Senhor, que o Senhor nos livre de cometer esses mesmos erros que Efraim e Manassés cometeram. Não nos faça orgulhosos, Senhor. Não permita que tenhamos orgulho do nosso próprio pecado. Não permita que tenhamos segurança em nosso pecado, Senhor. Pai, a tua palavra diz que o Senhor nos libertou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Que venhamos a agir dessa forma, entendendo que aquilo que nos afligiu, nós não devemos usar para afligir a outros. Entendendo que a nossa segurança não está em coisas perecíveis aqui na terra,
mas está na nossa eterna salvação. Somos gratos por essa salvação. Nos dê um coração alegre, um coração grato pela salvação que o Senhor nos deu, que ela é suficiente. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.